Deus restaura famílias. Eu conheço esse Deus. Eu já vi esse Deus restaurar famílias. E Ele continua restaurando. Amém? Eu creio que há algo tremendo para nós hoje. Quantos crentes, cuja família há alguém que não fala com outra pessoa. Um filho que não olha para o seu pai, não fala com a sua mãe, uma filha que não encara o seu pai, um pai que disfarça para não encontrar um filho, um irmão que não olha para o outro irmão. Às vezes, quem sabe, dentro de uma mesma igreja, pessoas de uma mesma família que sentam distantes. Eu queria dizer para você que isso está muito errado. Tem algo muito errado em tudo isso. E nós precisamos acertar o que está errado. Não é vontade de Deus que famílias sejam divididas. Nosso Deus não é Deus de divisão. Nosso Deus é Deus de reconciliação. E Ele diz em sua palavra, quem não é por mim, é contra mim. Quer dizer que quem não quer obedecer a Deus e fazer as coisas do jeito de Deus, é contra Deus. E Ele disse, e quem comigo não ajunta, espalha. Que não haja quem espalhe nesta manhã. Quem divida por falta de submetimento à vontade de Deus. Diz a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 4, versículos 14 e 15. Inspecionei. Um homem de Deus estava inspecionando. Eu espero que nesta manhã a gente tenha a dignidade de inspecionar a nossa casa, as nossas relações familiares. Não a casa alheia, a nossa casa. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor. Então o mal vem. Mas o Senhor está falando que não é para temer. Ao contrário, é para lembrar do Senhor. Grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. É uma peleja, é uma luta, diz o versículo 15. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Hoje, Deus frustrará planos malignos contra a sua família. E você vai voltar à obra, você vai fazer o que você precisa fazer com paz no seu coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é uma manhã, Pai, de restauração, Jesus. Restauração de vidas, restauração de famílias. E nós precisamos da Tua direção, do Teu ensino, da Tua revelação, para que, se porventura haja aqui famílias destruídas, esboroadas, Jesus, essas famílias sejam reedificadas para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Jesus, ensina-nos todos, Pai, como se dá essa restauração, Pai. Qual é a nossa participação nisso? O que é que Tu tens para nos revelar neste dia, Pai? Para que nós voltemos aquilo que nós precisamos fazer com paz, com alegria, Senhor, com gratidão,
Oh Jesus, oh meu Deus, eu coloco diante de Ti já cada família aqui representada, cada irmão que está pela internet, cada família, Senhor. Ó Deus, à distância, Senhor, Tu conheces, ó Deus, as crises, as desarmonias, os desencontros das famílias, Pai. Tu sabes quantos desajustes no meio do Teu povo, Senhor, das famílias do Teu povo. Por isso Tu nos trazes aqui, Jesus. Por isso o Senhor fala ao Teu povo, Senhor. Porque Tu queres restaurar, Pai, restaurar, reedificar, Jesus, aquilo que caiu, aquilo que desmoronou, aquilo que ruiu, e só Tu podes fazer isso, Pai. Por isso nos submetemos à autoridade da Tua palavra e dizemos mais uma vez: eis-nos aqui, Pai, para fazermos o que é devido ser feito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós veremos famílias restauradas para a glória do Senhor, amém. E todo o povo de Deus diga amém, amém, aleluia, aleluia. Graças a Deus, muito obrigada, Bispa Silmara. Esta é uma manhã muito preciosa. Amados irmãos em Cristo, filhos benditos de um Deus maravilhoso, famílias de Deus, famílias benditas, famílias que devem ser reconhecidas por todos como famílias benditas. A nossa mensagem neste dia visa a restauração de rupturas nas famílias. Muitas vezes, um filho de Deus leva muito tempo construindo sua família, participando da construção da sua família. E por um momento, por uma investida do inferno, parece que tudo desmorona diante dos seus olhos. Aquela família bonita, aquela família que parecia que estava tudo em ordem, tudo no lugar. Vem ali uma mentira do inferno, vem ali um laço de Satanás e parece tudo desmoronar. A edificação da família é algo que nós precisamos fazer a vida toda, porque todos nós estamos sujeitos a essas investidas do mal. Então, se o mal achou um caminho para adentrar numa casa, a Bíblia diz que ele tem 7 caminhos para sair. Mas nós precisamos entender que o processo de ter uma família bem edificada depende de uma construção diária, de uma edificação diária, que é feita durante toda a vida. Então, sempre que necessário, nós devemos reedificar. Caiu, desmoronou alguma coisa? O que nós temos que fazer? Reedificar. Lembrando que se o Senhor não edificar a casa, e muitas coisas que desmoronam nas famílias, desmoronam justamente porque o Senhor não foi colocado nessa edificação. Então, se nós vamos começar uma reedificação, nós precisamos nos lembrar que se não for o Senhor a edificar, agora tem que ser o Senhor. Você sabe, a Bíblia diz que em vão trabalham os que edificam, né? Por isso, nós devemos entender que muitas coisas construídas por nós, sem Deus, são vulneráveis. Aliás, todas as coisas construídas por nós sem Deus são vulneráveis e são instáveis. Mas aquilo que foi edificado por Deus jamais se abalará. Então, amados, é triste, mas tudo que se abalou não foi edificado por Deus. Não tinha Deus na fundação. Esta é uma verdade. Mesmo a pessoa sendo crente, pertencendo a esta ou aquela denominação, frequentando uma igreja, se desaba, não tem Deus. Deus não é o fundamento, não é a fundação daquela vida ou daquela família. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, é firme para sempre. Muito bem. Então,
eu queria entrar no ponto 1, nós temos 2 pontos hoje, que diz o seguinte: Deus criou o homem e sua família perfeitos e para serem felizes. Então, não é plano de Deus, nunca foi, que a família fosse destruída, que a família desmoronasse. Deus criou o homem e a família desse homem em perfeição. Vamos lembrar Gênesis 1, 27 e 28, que diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, criou perfeito, porque é a imagem de Deus. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou um homem perfeito. Amém? Diz o versículo 28. E Deus os abençoou. Deus não amaldiçoou o homem. Deus não amaldiçoou o casamento desse homem. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, olha, tudo que eu criei é para você e para sua família desfrutarem. Tudo que eu criei é para que você sujeite, para que você domine, para que você seja feliz, para que você tenha liberdade, para que você tenha autonomia sobre toda a criação. Então, este é o plano perfeito de Deus. Mas você sabe o que Satanás fez, né? Satanás, inconformado com a sua derrota, depois de ter seduzido, enganado o primeiro casal, a primeira família, ele é derrotado. O Senhor o destitui, o Senhor o expulsa. E ele, inconformado com a sua derrota, e percebendo que ele não podia fazer nada contra a soberania de Deus, ele se levantou contra o que Deus tinha de mais precioso na terra, a família. Trazer-lhe sofrimentos, angústias, era o que Satanás mais queria. E, você sabe, assim ele estaria se vingando de Deus, já que os filhos de Deus possuem a imagem e a semelhança do seu Criador. Ele tocaria no coração de Deus, no ápice da criação. Então, quando Jesus compara Satanás ao ladrão que veio para matar, roubar e destruir, Jesus afirmou que o diabo é um ser de caráter extremamente maligno, que está sempre disposto a nos roubar alguma coisa, a nos tirar aquilo que nós temos de precioso concedido por Deus. Satanás é sabedor de que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais liberdade ele encontra para lhe causar danos. E a cada dia, amados, Satanás se levanta contra a família, com estratégias cada vez mais disfarçadas, mais dissimuladas, mais maléficas, no intuito de banalizar as coisas sagradas. Nós temos visto isso na nossa sociedade, não é? Até dentro da igreja chamada cristã. Então, o que o diabo usa? O diabo usa todos os meios disponíveis, todos, inclusive a reunião dos santos. Se ele achar uma brecha, se ele encontrar espaço num ministério, ele vai usar também. Tanto é que existem pessoas dentro da mesma igreja, de uma mesma família, que não se falam, que não se abraçam. Isto é o diabo. Isto é diabo. Pessoas que se dizem crentes, andam de Bíblia, congregam e se evitam, estão enredadas pelo diabo. Então nós precisamos, amados, hoje, tomar para nós o que nós cantamos aqui no louvor. Cadeias quebrar. Porque isso são cadeias, isso são prisões. Isto entristece o coração de Deus. Não adianta chegar aqui e cantar, ouço cadeias quebrando, e não quebrar as próprias cadeias da inimizade familiar. Então, o diabo utiliza os meios de comunicação de massa para divulgar, você sabe, suas ideias, conduzir o povo cada vez mais para longe de Deus, para bem longe de Deus. Quando pessoas começam a se afastar de uma igreja que prega a palavra, essa pessoa está enlaçada por Satanás. Ninguém gosta que se diga isso, mas está enlaçada por Satanás. Ah, está envolvida com o mundo. Amados, está envolvida com o mundo, nada mais é do que estar presa nos grilhões do diabo.
Então, o que o diabo quer é afastar as pessoas para longe de Deus, longe da palavra. O diabo é astuto e mau. Portanto, nós não podemos duvidar da sua capacidade de armar ciladas e destruir as famílias. Ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo das nossas almas, com a sua astúcia, ele, para nos atingir, ele continua atacando aqueles que nós amamos. E isto é muito doloroso. Amém? O diabo sabe muito bem do valor que a família tem e o que a família representa para a sociedade e para a igreja. Por isso, enquanto Satanás procura deteriorar a família ao máximo, com tudo que ele pode, Deus, por outro lado, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça, procura restaurar a família resgatar a família, da mão do opressor e garantir-lhe aquilo que lhe foi perdido. Então, Satanás está lutando para destruir as famílias? Sim, mas Deus está trabalhando para não deixar as famílias serem destruídas. Mas isso depende de mim e de você. Isso depende de onde está Deus na nossa vida e na nossa casa. Quanto Deus é o soberano. Quanto Deus é de fato o fundamento da nossa vida e da nossa família. Amém? Então, muitas vezes o problema de lares desfeitos, de famílias desmoronadas, está presente no seio da igreja de Jesus. Eu já disse. Você conhece pessoas cristãs que a família está esboroada. E isso acontece quando não se faz uma entrega total da vida e da família. Existem pessoas que vivem religiosamente, mas nunca se entregaram a Cristo. Existem pessoas que vão à igreja, mas nunca entregaram a sua família aos cuidados de Cristo. São pessoas apenas simpatizantes do Evangelho, mas que não permitiram Jesus fazer morada em seus corações. Porque se continua amarga, se continua doente, se continua fria, se continua, querendo vingança, se continua sendo segura nos seus bens, se continua sendo uma pessoa egoísta, Jesus não fez morada nesse coração. São simpatizantes do Evangelho, simplesmente isso, não é? E se não permitiram isso, que Jesus fizesse morada em seus corações, são pessoas que, na verdade, abriram os seus corações apenas para os seus interesses próprios. Há muita gente nas igrejas, enchendo igrejas com interesses próprios, não por Jesus, com interesses pessoais. Não estão nem aí com os interesses do reino de Deus, não estão nem aí se Deus fala: faça tal coisa, a pessoa diz, ele fala, mas eu não concordo com isso. Então, esta pessoa não é ainda uma pessoa salva, uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada pelo Senhor Jesus, né? Então, hoje eu quero lhe dizer o seguinte: mesmo que a sua casa já tenha desabado, mesmo que a sua casa esteja em ruínas, Deus pode lhe ajudar a restaurar sua família. Eu não estou dizendo que Deus pode restaurar a sua família, porque isso não é automático. Deus pode lhe ajudar a restaurar a sua família. Eu estou aqui colocando você nesse processo divino. Amém? Você vai precisar pedir a Deus sabedoria para fazer as coisas certas na hora certa. Você também vai precisar lutar muito por sua família. Porque o diabo já achou um espaço, o diabo já está guerreando, o diabo já achou um território, ele já fincou ali a bandeira preta dele das trevas. Mas você vai ter que saber como é que você vai achar ali o teu espaço em Cristo Jesus para você fazer essa obra. Você vai lutar pela sua família, crendo que a restauração de uma família é uma tarefa trabalhosa, é uma tarefa demorada. Então, eu não estou aqui para vender ilusões, estou aqui para lhe dizer, restaurar uma família que foi esboroada, que o diabo já achou um espaço e penetrou, isso dá trabalho, isso leva tempo.
A minha pergunta é, você quer essa sua família restaurada ou não? Ou está bom do jeito que está? São escolhas. A vida é feita de escolhas. Nós só não temos uma escolha para a salvação. Porque senão nós escolheríamos errado. Então Deus tirou essa escolha de nós e nos predestinou para Ele desde antes da fundação do mundo. Mas para todas as outras coisas nós temos escolha. E eu tenho visto gente escolher a dureza de coração há muito tempo. Eu tenho visto. Eu acompanho, eu observo. Dura, pessoa dura. Gente, mas Deus está falando, dura. Mas Deus está mandando, dura. Mas Deus está dizendo de coração quebrantado, de humildade, dura. Deus está falando de perdão, de reconciliação, dura. Deus está falando de abraço, de olhar nos olhos, dura. Deus está falando de quebrar correntes e barreiras, dura. Isso não vai dar boa coisa. Isso não vai acabar bem. Alguém, vou usar uma expressão acadêmica que eu aprendi com o apóstolo. Alguém na nossa casa tem que dar a cara à tapa. E o que é dar a cara à tapa? É ter um comportamento igual ao de Jesus. Dar a outra face se for necessário. Porque Deus vai honrar somente aqueles que viverem pela palavra dele. Não pense que a dureza vai ser honrada por Deus. Não pense que essa postura de que eu estou certo, então você não está certo, ninguém de nós está certo, Jesus está certo. Nós precisamos ser mais cristãos e menos certinhos. Amém? Mais praticantes da palavra do que corretinhos na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar. Amados, as pessoas que ficam nesse pedestal, se achando, não têm a honra de Deus. Ah, mas a pessoa é abençoada porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ai, se não fosse assim, não haveria nenhum de nós sobre esta terra mais. Agora, a bênção de alegrar o coração de Deus, só quem se submete à palavra. Só quem toma a frente e dá a cara à tapa. Se você está me entendendo, diga amém. Amém. Então, nós temos que reagir com a nossa intercessão ao Senhor, na certeza de que Ele nos ouve e atende. Tem famílias que vêm de um tempo de erros, de situações erradas, e que sequer oram mais para que isso seja corrigido. Isso já se perpetuou, parece. Ah, é assim? Não tem jeito? Como é assim, não tem jeito? Quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus da sua família? Não existe nada que não tenha jeito para Deus. Muitas vezes são as pessoas que sentenciam a sua própria vida ou a sua própria família. Ah, ninguém muda, mude você. Se ninguém muda, muda você. Quando a gente diz ninguém muda, a gente está sempre jogando a responsabilidade para o outro que tem que mudar. Ah, mas se eu fizer, ninguém vai... Você está preocupado com alguém? Eu estou preocupada com Jesus. O que é que Jesus vai falar? O que é que Jesus vai pensar? O que é que Jesus vai fazer comigo? As pessoas pouco importam para mim. Então, amados, nós temos que reagir e nós temos que interceder pela nossa família, especialmente se há situações que não estão no padrão que devem estar. Porque o nosso Deus é fiel e Ele responde às nossas orações. Falta muita gente dobrar o joelhinho lindo, mais vezes, e colocar ali o rosto no pó, como nós dizemos, e clamar pela sua família, para que aquelas correntes verdadeiramente se quebrem, e não venham aqui depois cantar, eu ouço cadeias quebrando, correntes quebrando. Hoje eu estava cantando isto aqui, e eu vi, porque eu tenho intercedido por algumas situações, eu vi e ouvi cadeias se quebrando, mas Deus me disse, você tem dobrado o teu joelho, as cadeias não estão se quebrando porque você veio aqui e está cantando um louvor bonito. Não é um canto bonito que quebra cadeias, são atitudes baseadas na palavra de Deus que quebram cadeias. Sabe, eu sou de um tempo
em que a conversão implicava em perdão. Eu aprendi que eu não podia tomar ceia se eu tivesse alguma coisa no meu coração. Você é desse tempo, né, dama? Não pela idade, mas você foi criada desde pequenininha no Evangelho. Eu cheguei grandona. Bispo Maurício é desse tempo. Bispa Silmar é desse tempo. Pastora Jaque, Bispo Rai. Não sei quem mais aqui, mas a gente parava tudo num dia de ceia. Dizia, olha, tem gente que precisa se acertar aqui, saía um do lugar, abraçava o outro, chorava, beça, lavava a alma e ficava tudo bem. Hoje não, fica todo mundo no seu devido lugar. Não consertou nada e está participando da ceia. Não vai lá, não pede perdão para a filha, não pede perdão para o pai, para o irmão, para a irmã, para o cunhado, para a tia, para a sobrinha, para o irmão, para a nora. E continua todo mundo na sua postura. Amados, deixa eu lhe falar uma coisa. Isso está longe de ser cristianismo. Isso está longe de ser qualquer coisa de graça. Isso é desgraça pura. Mas eu não vou. Por que não vai? Mas eu não concordo. Por que não concorda? Se Deus diz, não tem que concordar, tem que obedecer. Nós não estamos aqui para concordar ou discordar de Deus. Nós estamos aqui para obedecer. Nós somos servos, nós somos filhos de Deus. Amém? Onde está a palavra de Jesus? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e acerta com ele. Irmão, não é só aqui na igreja, mas o irmão em casa. Vai lá e sente, acerta e chora. E rasga o coração. E perdoa, e pede perdão, e beija, e faz festa depois. E depois vem aqui, toma uma ceia, feliz da vida, sem peso na consciência. E vem aqui e ora que cadeias se quebram, porque elas já se quebraram dentro de você. E, enfim, você já fez isso, já fez alguma coisa para essas cadeias se quebrarem. Amados, nós temos muito que aprender. Nós temos, na verdade, eu acho que nós temos isso tudo dentro de nós. Nós temos muito que praticar a palavra, não é? Então, nosso Deus é fiel, Ele responde às nossas orações. Mas em determinadas situações, nós temos também que ter ações práticas. Está faltando uma igreja de ações práticas hoje, na face da terra. A igreja faz muito sacrifício, mas praticar cristianismo, ela está devendo, ainda está devendo. Para nós trazermos as pessoas que nós amamos para Cristo, nós precisamos ser testemunhas fidedignas do poder de Deus. Nós precisamos ser bons exemplos. Você acha que alguém da sua família, que sabe que você não conversa com alguém da sua família, vai vir para a igreja? Desculpa, querido. Alguém que sabe que você é crente, e que você tem uma diferença com não sei quem, que você não acertou certas coisas, que a coisa fica mal parada e continua ano após ano, você acha que você tem credibilidade para falar do amor de Deus? São as pessoas que mais querem amor e falam de amor e não sei o que de amor. Isso não passa por amor. Isso é raiz de amargura no coração, isso é ódio, isso é desobediência, isso é soberba, isso é prepotência. Como é que nós vamos falar do amor de Deus, do perdão de Deus, se a gente não demonstra nada disso por pessoas que são do mesmo sangue? Que às vezes frequentam a mesma igreja. Amados, tem alguma coisa que não está correta, que precisa ser acertada. Nós não podemos tomar mais uma ceia sequer, ter comunhão, se o vínculo da família está quebrado. É hipocrisia, é pecado, igreja. Nós estamos crucificando Jesus de novo. É vitupério, diz a Bíblia. Vocês nunca ouviram esse sermão? Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho é essa. Te machuquei, vem aqui, eu preciso me perdoa, eu preciso pedir perdão, eu preciso ficar bem com você, eu preciso ficar bem com Deus. Isso tem que ser com o pai, com a filha, com o filho, com o irmão, sabe? Com a mãe, com qualquer pessoa. Então nós estamos aqui, amados,
Oramos, oramos, oramos para que a nossa família esteja completa na obra de Deus. Olha, eu vou te dizer aqui um testemunho pessoal particular. A minha família hoje está completa na obra de Deus, mas isso não caiu do céu. A gente já chorou muito, a gente já se feriu, já se perdoou, a gente já pediu perdão, a gente já se reconciliou todas as vezes que foram necessárias. A gente entendeu o outro, as diferenças de temperamento, as diferenças de personalidade, as carnalidades, tudo. Se você não tiver esse entendimento, se você não viver isso na obra de Deus, você não junta com Jesus, você espalha. E quem espalha está a serviço do diabo, não está a serviço do Senhor. Então, amados, há muita coisa que o Espírito precisa trabalhar dentro de cada um de nós para que a gente viva a palavra. Amém? Então, para nós trazermos as pessoas que nós amamos a Cristo, nós precisamos ser testemunhas fidedignas do poder de Deus. Como é que você vai falar do amor de Deus, tudo, nós vamos lá na igreja, só que assim, vamos sentar para cá, porque lá tem uma pessoa, seja da família ou não. Como assim? Você imaginou o que essa pessoa vem pensando? Como assim? Que igreja é essa? Que lugar é esse? O que se prega ali? Se eu já estou sendo avisado que eu vou sentar do outro lado com a minha amiga, com o meu amigo, porque tem alguém da família dele que ele não... eu jamais acompanharia uma pessoa assim. Jamais. Você está mal resolvido, você quer me ajudar em quê? Você não tem nada para me oferecer. Eu quero ver Deus na sua vida. Eu quero ver esse evangelho da graça vivido no dia a dia. Os desígnios do inimigo são para matar, roubar e destruir nossas famílias. Mas Deus frustra os desígnios do inimigo. Veja o que Deus fez em Neemias 4,15. Vamos novamente. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios dele. Amado, nós também já sabemos o que o diabo é capaz de fazer, de como ele investe. Nós todos sabemos. E que Deus frustra os desígnios do diabo. Voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Então assim, tem coisas que precisam ser mais práticas na nossa vida. Neemias 2, 10 e 20. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Você sabe quantas lutas eu tive para estar aqui? Ninguém nem imagina, eu nem vou contar. Porque essa mensagem aqui é um divisor de águas para quem crê e para quem quer uma família restaurada e uma família feliz. E quando o mundo espiritual das trevas, os Sambalates e os Tobias ficam sabendo, sabe? Eu estou desagradando. Hoje eu estou desagradando o inferno profundamente. Porque eu vim aqui procurar o seu bem e o bem da sua família. Eu quero ver a graça inundando a sua casa. Diz o versículo 10. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos a... Nós, seu servo, quem é servo? Quem é servo? O que o servo faz? Se dispõe. Nós nos disporemos e reedificaremos. Eu vou consertar essa situação. Eu vou dar minha cara a tapa. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, o diabo não tem parte com a tua casa. O capeta não tem parte no teu casamento. O inferno inteiro não tem parte nas relações da tua família. Então se disponha hoje, em nome de Jesus, para reedificar o que precisa ser reedificado. Nós precisamos nos agarrar, amados, às promessas bíblicas. Atos 2:39. Um dia, eu expliquei isso, né? Olha o que o Senhor diz para nós no novo pacto. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. O Senhor tem um plano para quem ainda está longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como é que Deus vai chamar pessoas se não por nós?
Você acha que Deus vai vir com uma voz? Oh, chegar lá na casa lá da tua filha, do teu genro, da tua irmã, da tua mãe. Maria. Não, isso era o velho pacto, que Deus precisava ainda usar os anjos. Tal. Deus pode fazer. Mas neste pacto, Deus usa a sua igreja, que somos nós. Deus usa pessoas que já foram salvas, regeneradas, para chamar os que ainda vão vir. Amém? E tem promessa para quem ainda não veio, mas nós somos a boca de Deus, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Então cabe a nós que conhecemos a Cristo e crescemos na sua graça, no conhecimento da sua palavra, levar o ensino, levar o testemunho para os nossos familiares. Como é que a tua mãe vai vir para a igreja se você não conversa com o teu irmão, você que vem para a igreja? Pensa bem. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Muita gente se desvia porque não aprendeu de criança. Muita gente transgride com mais facilidade porque não teve base sólida no evangelho de criança. Então o Senhor está restituindo esse tempo, nos colocando numa igreja de conhecimento para a gente conseguir, crescer e ter esses valores firmes dentro de nós. Mas nós precisamos passar isso para as crianças. O que nós vemos hoje? Filhos de crentes os mais mal educados da face da terra. Vocês sabem que eu estou falando a verdade, amados? A gente vê os filhos de crentes os mais rebeldes. Você dá uma ordem, chuta tua canela, responde, faz careta, quando não fala palavrão. Não obedece a mãe, vai obedecer quem? Não obedece o pai, vai obedecer quem? Falta ensino dentro de casa. Falta ensino de valores, de padrões, de princípios. Amém? Todos os nossos familiares, amados, estão olhando para nós. Estão nos examinando. Aí a pessoa vê você vir para a igreja. Nossa, minha igreja tem um trabalho com crianças. Nossa, minha igreja teve uma palestra sobre para os pais. Ah, teve uma palestra não sei o que para os jovens. Teve não sei o que. Depois a pessoa acompanha a sua vida e vê que você não aplica nada, provavelmente, do que você ouviu na palestra. Quem é que quer? Não funciona. Então, estão olhando para nós, as pessoas estão acompanhando o nosso viver diário. Nós devemos saber que as nossas decisões, elas influenciam, não só a nossa vida, mas quem está à nossa volta. Josué 24:15, olha esse homem, esse pai. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu quero chamar a atenção hoje é que Josué está falando ao povo. E aí ele disse assim no final: vocês escolhem quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem disse que a casa dele estava ali presente, concordando com ele? Ele tomou para si a responsabilidade. Ele não falou: olha, eu também vou ver em casa quem é que quer seguir. Eu vou ver lá a liberdade que eu dei para os meus filhinhos e para minha esposa, se eles querem seguir também, se eles querem servir ao Senhor ou não. Ele não disse isso. Ele disse: vocês escolham quem quiser, na minha casa mando eu, e na minha casa todo mundo serve ao Senhor. Isto se perdeu ao longo da história. Hoje nós vemos pais completamente à mercê dos seus filhos. Mães que não têm nada de autoridade sobre ninguém, sobre crianças pequenas. Fazem o que querem quando dizem: olha, nós vamos para a igreja. Eu não vou hoje, não, vai você, eu não quero, não sei o que lá. Amados, já contei essa história aqui. Eu trazia pelas orelhas. Eu trazia pelas orelhas, sem sapato, não tomava banho. Naquela fase da pré-adolescência, Jesus, misericórdia. Amado que não toma banho para fazer uma guerra, porque diz: a minha mãe é tão chique, tão cheirosa, ela não vai levar um filho fedido. Pois eu trazia fedido mesmo. Chegava da escola, toma banho, não sei o que, nós vamos para o culto. Enrolou, encebou, com aquele cheirinho de alegria que chega da escola. Amado, vai com cheirinho de alegria mesmo.
O que você precisa aprender é que aqui existem cabeças nesta casa. E quando o cabeça fala, amado, a cauda acompanha. Amados, amados. Depois que eles saem de casa, eles vão fazer suas escolhas e são responsáveis por elas. E eu ainda tenho vontade de pegar alguns pelas orelhas às vezes, mas não posso. São homens, vão dar conta para Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, que enquanto nós estamos dentro do núcleo familiar, nós temos que ter uma palavra só, uma direção só, uma fé só, uma conduta só, não pode fugir desse padrão. Então, famílias estão se esboroando porque não tem padrão de Deus. Cada um faz o que quer. O pai, desculpa eu falar, mas é um banana. Tem pai que é banana. Ele fala, é como se ele fosse um pó que está no móvel. Ninguém viu. Aliás, percebem mais o pó porque o pó está aparente. É ou não é verdade? É. Nós temos visto hoje falta de cabeças, falta de líderes, falta de pais, falta de homens de Deus, falta de pastores dos seus lares. Aí eu não insisto para não criar rebeldia. Você está criando um rebelde, um insubmisso. Insista. Se você é de Deus, insista nas coisas de Deus. A responsabilidade é sua, Deus vai cobrar de você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aos trancos e barranco, cheirando bem, cheirando mal, vai servir ao Senhor. Atos 16, 31. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu só coloquei esse versículo aqui para eu lembrar de avisar todo mundo para ouvir a mensagem de quinta-feira sobre a salvação da nossa casa, que não é automática. E lembrar que o carcereiro teve toda a sua casa salva, porque quando Paulo e Silas saíram da prisão, foram para a casa do carcereiro e pregaram a palavra à família dele. Então, sem pregação, sem culto doméstico, sem ouvir a voz de Deus, não há salvação da família. Amém? Ponto 2, estamos indo para a segunda parte e a parte final. Não desista de seus familiares, não desista de interceder por eles. Tem muita gente também que diz assim, bispo, eu intercedo todo dia pela minha família, mas não dá um passo prático para restaurar o que está quebrado, para reedificar. A Bíblia ela é repleta de histórias de restauração de pessoas e de famílias, é verdade? A Bíblia é repleta de respostas milagrosas para orações do povo de Deus. Amado, nosso inimigo já foi derrotado. Ele pode armar o que ele quiser, ele é um derrotado. E você não pode dar espaço dentro da tua casa para um derrotado. Os desígnios do inimigo já estão frustrados pelo Senhor, porque o Senhor é por nós. Vamos ainda a Neemias 4, 14 e 15. Inspecione a sua vida, inspecione a sua família e veja o que precisa ser feito. Dispus-me aos nobres, e disse aos nobres, se disponha, diga o que precisa ser feito ao seu marido, que é o seu nobre. Você, mulher que está verificando uma lacuna que precisa ser acertada, fale ao seu marido. Você, filho, que é espiritual e vê uma coisa errada dos seus pais, fale com amor, mas fale. Você inspecionou, Deus lhe mostrou, se disponha e diga àquele nobre. O nobre pai, a nobre mãe, diga. Diga aos magistrados, diga ao resto do povo. Diga, não vamos temer o inimigo, não vamos temer essa cilada. Vamos nos lembrar do Senhor, família. Grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, vamos pelejar pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, por filhas, por pais, por filhos, por mulher, por casa. Vamos lutar pela nossa família. Amém? Alguém já desistiu aqui da sua família? Ah, bom. Se alguém tinha desistido, você entendeu por que está no culto hoje. Para não desistir, porque tem jeito. Amém? 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles,
Quando a gente se dispõe, o inimigo começa a ficar trêmulo. Aliás, quando você começa a inspecionar, o inimigo fala, será que a pessoa vai agir ou ela vai ficar só na inspeção? Isso está errado, isso não devia ser assim. Isso, o diabo fala, realmente você está certo. Mas você vai ficar só na análise. Mas quando você se dispõe, o inimigo começa a tremer. Quando você começa a falar, quando você começa a interceder, ele tem que sair correndo, amado. Ele tem que bater em retirada e você tem que ver a obra da reedificação da tua casa. Neemias 4:16 em diante, vamos lá. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças. A família tem que estar junta na batalha para restaurar alguma coisa. Tá bem? O que cada um vai fazer, aí vai depender do ministério, do chamado. Um é mais de oração, o outro é mais de prática, o outro é mais de exortação, o outro é mais de incentivo, o outro entusiasma, o outro chama para a igreja. Não importa. Metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Tem que haver o quê? Unidade, tem que haver o quê? Um entendimento de como nós vamos combater este problema dentro da nossa família. Versículo 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Isso significa que você vai fazer o que você tem que fazer, mas a sua arma espiritual, palavra, a oração, o louvor, o congregar, não pode se deixar de lado. Tem que se, né? É uma guerra. É uma reedificação, e a gente está aprendendo que a gente precisa trabalhar. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto de mim. Sabe quem tocava a trombeta? Quem louvava, esse era o que tocava a trombeta, o que juntava as pessoas. Você não pode deixar de vir ao culto, deixar de louvar a Deus, de estar junto com os trombeteiros aqui da frente, porque Deus, amados, está nos juntando para uma grande edificação, para uma grande reedificação para alguns. Versículo seguinte, Deus, disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Eu disse que é difícil e que leva tempo. E nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. O que ele fez? No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, e a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. É juntos que a coisa acontece. Eu estou orando no meu quarto. Eu sei de famílias que são assim, por isso que eu vou falar. O Senhor está falando aqui há anos, tem que a família orar junto, tem que a família orar junto. A família está orando, está um no seu quarto orando, o outro está no outro quarto orando. Neemias disse, tem um espaço muito grande entre nós. Nós vamos tocar trombeta. Então assim, põe um louvor, junta todo mundo e faz oração em família, ali, em unidade. Eu não gosto porque a minha mãe ora demais. Você não tem que gostar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai sentar ali, vai orar e vai ouvir. Já contei aqui que nós saíamos de casa naquela fase, a graça começando, a pivetada toda atrás no carro. A gente saía de casa e o Rai ia orando no carro. Senhor, entregamos este dia o caminho, os anjos, livramento, não sei o que. E até... Para. Jesus, entregamos essas crianças nas tuas mãos, Senhor, tu és Deus. Amém? Amém. No dia seguinte, saía de casa. Senhor, nós vamos, nossa agenda, submetemos a ti, Jesus. Deixa eu sentar na janela. Você pegou minha... No outro dia, saía de cá. Senhor, estamos aqui orando. Oh Deus, eu sei que tu tens anjos que nos guardam, que nos livram. Que anjo, anjo. E anjo. Aí o tempo passou. Um dia saímos de casa, o mesmo trajeto. Essa oração, ela começava até o primeiro semáforo. Nós chegamos no primeiro semáforo e o Rai não orou. E aí aquele silêncio. E uma voz lá de trás disse, Pá, você não vai orar?
Amados, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É com riso, é com graça, é sem graça, é com cheiro, é sem cheiro, é sapato, é sem sapato, é com dinheiro, é sem dinheiro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Neemias 2, 1 em diante. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, olha que nome bonito para você pôr no seu próximo filho. É até difícil de falar, né? Fale, é trava-línguas, vai. Artaxerxes. Bonito. Artaxerxes. No ano do Artaxerxes, do rei, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe o dei. Ele era um servo provador de vinho do rei, né? Neemias. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Presta atenção. Como é que um homem de Deus poderia estar feliz se aquilo que ele tinha de mais precioso estava destruído? Como é que você pode estar feliz se você não conversa com alguém da sua casa? Se aquela relação tão íntima e pessoal está desmoronada? Está tudo queimado a fogo, está tudo morto. E a pessoa está fazendo cara que está feliz. E às vezes até ousa dar um testemunho. Olha, o rei percebeu que tinha alguma coisa no coração daquela pessoa que entristecia, do seu servo. Ele disse: como eu não estaria feliz? Disse-me o rei: que me pedes agora? Sabe o rei Jesus, nesta manhã, sabe o quanto o seu coração está triste por alguma situação da sua família. E ele está dizendo: o que você me pede agora? O que é que você quer? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: olha, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me ensines, que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. O que ele estava pedindo? Que eu pare o trabalho aqui, que eu seja dispensado para resolver um problema que me aflige o coração. Quantos de nós estamos dispostos a parar tudo para resolver um problema de família? E ele diz mais. Volta para mim um pouquinho, por favor. Os sepulcros de meus pais, para que eu Tipo assim, olha, eu não vou fazer isso, eu vou parar isso, eu não vou à festa, eu não vou viajar agora. Primeiro, eu preciso reedificar minha família. Tem gente que está ali, naquele passo, naquele compasso de é festinha, é postagem, é não sei o quê. Querido, vai reedificar a tua família. É carinha bonita, é fotinho, é desfilinho, Para. Vai reedificar a tua casa, que está em ruínas. Versículo 6. Então, o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Você não pode sair daqui hoje sem marcar um prazo para resolver essa situação. Ai, bispa! O Espírito está apertando, porque a gente está chegando no fim da série sobre família e você não pode deixar de reedificar o que precisa ser reedificado. Amém? Marquei certo prazo. Eu não sei, ore primeiro, porque ele orou primeiro, e dá um prazo para você resolver o que precisa ser resolvido. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá.
Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era boa comigo. Amém? Deus era boa comigo. Presta atenção. O que você precisa? Põe tudo ali listado diante de Deus e diga: eu preciso disso, Senhor, preciso disso para eu resolver essa situação. E vá, porque Deus vai te dar. Amém? Como também carta para Asaf, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, eu poderia ficar aqui lembrando de muitas histórias, de narrativas, que uma intercessão restaurou uma situação de família. Mas eu escolhi uma. Marcos 5, 22 a 24 diz: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Jairo se prostrou aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicou. Tem situações na sua família que precisam de súplica. Súplica. Joelho no chão. A coisa é feia, a investida do capeta é terrível. Amém? Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, meu casamento está à morte, minha relação com a minha família está à morte, está abalada, está doente. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Presta atenção, se você sair daqui hoje, depois de ter inspecionado, e ter se disposto a reedificar alguma coisa na sua família, Jesus vai com você. Você não vai sozinho. Jesus vai com você. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia. Seguia o quê? Para ver o que ia acontecer. Tem muita gente querendo ver o que vai acontecer. Como é que você vai resolver essa questão? Diz o versículo seguinte: e riam-se dele. Estavam rindo de Jesus. Estão dizendo: você acha que você vai resolver isso? Você já viu o coração dessa pessoa? Insensível, insensata, difícil, uma pessoa má, uma pessoa áspera. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou aonde ela estava. Jesus vai lá onde está a morte, Jesus vai lá onde está o desastre, Jesus vai lá onde está o buraco na tua casa, Jesus vai lá onde cheira fétido, porque parece que não tem mais jeito. Jesus vai lá, tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Amados, não há situação familiar que não seja reedificada, restaurada, revertida com a voz de Jesus. Amém? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Então o que Deus vai fazer àqueles que se dispuserem vai ser imediato. A menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Eu profetizo em nome de Jesus que a mesma coisa que aconteceu lá atrás, quando viram aquele milagre na vida de uma menina que estava morta, e Jesus a ressuscitou, verão na sua casa, verão na sua família, verão no seu relacionamento com quem está quebrado. Algo extraordinário Deus está para fazer. A palavra é tão somente: inspecione e se disponha. Deixe Deus ser Deus. Faça uma lista das ações práticas e não deixe de interceder, de orar, porque Deus vai reedificar famílias. Deus vai fazer milagres dentro das casas. E ainda que você diga que é muito difícil, amados, Jesus fez tudo sempre por amor. Quando ele morreu, ressuscitou, ele trouxe consigo a bandeira da vitória sobre todos os inimigos dele, sobre todos os nossos inimigos, sobre os inimigos da nossa família. Basta tão somente deixar que ele faça a obra de restauração, de reedificação, entregando-se a ele de todo o coração. Eu termino com Lucas, último versículo, por favor, 1:37, que diz: para aqueles que têm uma situação muito difícil, porque para Deus
não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Alguém ainda tem medo de tomar a frente e resolver? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu encerro lhe dizendo, não permita mais um minuto sequer que essa situação armada pelo inferno persista na sua família. Se ninguém fizer nada, você vai fazer. E você com Deus é maioria. Não vá com peito armado, não vá armado, armada. As suas armas são espirituais. Quando você for, você vai no poder do Espírito Santo. Você vai na força do Deus que é a tua força e a tua capacidade. Ele colocará as palavras na tua boca. Ele te fará brilhar tanto que todas as trevas se dissiparão. Mas você tem hoje uma grande responsabilidade diante da palavra que você recebeu do Senhor. Quero orar com a igreja, vamos todos ficar de pé. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Jesus, esta mensagem não é uma mensagem de muitos aplausos, entusiasmo, euforia, porque ela mexe com a nossa zona de conforto, Jesus. Ela vem nos inquietar, Jesus, para nos tirar do conformismo, Senhor. É uma mensagem que vem, Senhor, ó Deus, ela vem nos instigar, nos confrontar, Pai. É uma mensagem que vem, Jesus, nos estimular. Pai, há aqui muitas famílias com situações críticas, Jesus. Pai que não fala com filha, com filho, irmão que não recebe a irmã na casa, cunhados que não se falam, casais como estranhos dentro da própria casa, filhos fazendo o que bem entendem, sem nenhum controle, crianças largadas à própria sorte. Jesus, Jesus, eu sei que o Senhor quer reedificar famílias. Eu sei que o Senhor pode reedificar famílias. E que o Senhor poderia fazer isso como se fosse um passe de mágica, mas não é assim, Senhor. O Senhor precisa ver em nós obediência, Pai, temor, tremor, submissão, reverência à Tua palavra, Jesus. Ó Deus, o Senhor quer ver em nós o novo nascimento de fato aflorado, a nova criatura que o Senhor nos tornou, vivendo como nova criatura, Jesus. Ó Deus, a Tua palavra esta manhã impactou as nossas vidas, Pai. E nós todos como servos do Rei, como um dia Neemias, Jesus, que foi diante do Rei, nós estamos aqui diante do Rei Jesus. E o Rei viu que ele estava triste, o seu semblante, o seu coração estava triste. E ele disse: como eu não estaria triste, se o que eu mais amo está queimado, destruído. Jesus, nós não vamos permanecer com essa tristeza em nossos corações, porque o que mais nós amamos está queimado, derrubado, destruído. Nós vamos, Pai, reedificar.
Nós vamos reparar. Nós vamos, Jesus, assumir para nós, Pai, o acerto da nossa casa, Pai. Pode dar trabalho, sim, Jesus. Pode ser exaustivo. Pode até demorar algum tempo. Mas a vitória virá, Jesus. Porque um dia Neemias olhou e o muro e a cidade estava toda reedificada, Jesus. Pai, que a gente saiba parar tudo para dar importância ao que verdadeiramente tem importância, Jesus. E a nossa família tem importância. Pai, que não seja a minha voz, mas seja o Teu Espírito a falar a cada coração nesta manhã. Quais são as ações a serem realizadas, Jesus? Sabemos que a primeira delas, para todos nós, é a oração. É a intercessão, Pai. E nós estamos te pedindo nesta manhã, assim como o Jairo te pediu, vem comigo à minha casa. Vem comigo, Jesus, à minha casa, para esta obra específica, Jesus. Para trazer à vida aquilo que está morto, Jesus. Eu creio, meu Deus, que haverá muitos testemunhos, Senhor, de famílias reedificadas. Porque acima de tudo, Pai, nós somos cristãos. Nós somos, Pai, filhos de Deus. Nós somos servos obedientes. Nós somos servos tementes. E nós todos, Pai, temos um desejo de sermos conhecidos como famílias benditas do Senhor nesta terra. Então, Jesus, se há alguma coisa que impede de sermos reconhecidos como famílias benditas, nós vamos lutar, nós vamos colocar o dedo na ferida e nós vamos reedificar o que o diabo destruiu de alguma forma. Agora ele já sabe, assim como Sambalate, Tobias, Gesem sabiam que os planos deles tinham sido frustrados. O diabo já sabe que nas famílias que estão aqui hoje, os planos dele também foram frustrados já. Que as nossas famílias são em todas as coisas mais que vencedoras por Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças, te damos glória, Jesus, por mais essa mensagem, Jesus, que integra essa série preciosa sobre famílias, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, pelo nosso ministério, pela missão apostólica da graça de Deus. Te louvo pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da nossa bispa Solange Brandt, Jesus. Ó Deus, e acima de tudo, ó Pai, pela tua voz, Jesus, falando ao coração dos teus filhos, ó Pai. E a minha oração nesse momento, Jesus, é que para todos aqueles que ouviram essa pregação, ou que vão ouvir, Jesus, que coloquem em prática esses ensinamentos, que se coloquem nas tuas mãos, ó Pai, para restauração das suas famílias, Jesus. Ó Deus, tu podes fazer qualquer coisa, Jesus, mas é importante, Senhor, que nós abramos o nosso coração, Jesus, e nos coloquemos nas tuas mãos. Nós nos despedimos, ó Pai, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós e aqueles que creem e recebem sua família restaurada, digam amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Aleluia. Graças a Deus.